Aleluia. Glória a Deus. É com muito prazer que cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória ao nosso Deus. Só também relembrar, um aviso também muito importante, que amanhã nós temos sempre por hábito, no terceiro domingo de cada mês, ter a nossa Santa Ceia. E a nossa Santa Ceia não vai ser amanhã. Já foi avisado o nosso pastor presidente, devido à grande festa ali agora na Espanha, a nossa Santa Ceia foi adiada para o próximo domingo. Portanto, se você quiser vir para a casa de Deus amanhã, pode vir, porque a casa de Deus está sempre com as portas abertas, mas a Santa Ceia não vai ser realizada amanhã. Então entramos, como foi falado, tanto pelo dirigente, como aqui dado o anúncio pelo nosso pastor Romeu Ramos, estamos na revista do segundo trimestre deste ano, e ela tem como título As Verdades Centrais da Fé Cristã. Estamos precisamente na lição de número 6, lição cujo essa tem o título Os Anjos Ministros Enviados por Deus. Anjos ministros enviados por Deus. Essa é a lição a qual nós estaremos entrando hoje, precisamente hoje, e cremos que Deus tem algo reservado para nós. Eu não sei se vai conseguir passar ali. Ainda não. Nossas irmãs estão ali tentando. Lembrando que hoje também temos a ausência de muitos irmãos, como foi falado, devido à nossa festa ali na Espanha. Muitas representações de Portugal a caminho da Espanha, precisamente agora, cultuando ali na grande festa da nossa igreja ali na Espanha. Então vamos ganhar tempo, quando ali conseguirem, vamos entrar no nosso texto áudio. A lição, o título já foi falado, lição de número 6, Anjos, Ministros Enviados por Deus. O nosso texto áudio, que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, verso 14, que nos diz o seguinte: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, aqui o autor da carta, o autor da epístola, ele vai se referir aos anjos, que os anjos verdadeiramente, eles são espírito. E eu acho interessante, porque normalmente a gente tem por hábito de não mencionar que os anjos são espírito. Anjo é anjo, mas a Bíblia aqui, o autor, no caso do autor do livro, autor da epístola dos Hebreus, vai falar que anjo é espírito. E se nós formos ver as escrituras sagradas, Deus é espírito. Amém? Ou não amém? Amém ou não amém? Amém. O próprio Senhor Jesus fala que Deus é espírito e está à procura dos verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Está lá no livro, no Evangelho, justamente quando ele tem aquele encontro com a nossa samaritana, irmã samaritana, ganhou a alma e através dessa alma ganhou a cidade. É assim que o nosso Senhor trabalha, nos improváveis, não é verdade? Então Deus é espírito, assim como os anjos também são espírito. Vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: embora magníficos em poder, os anjos não devem e nem podem ser adorados. Sua missão é exaltar a Deus e trabalhar em prol dos que hão de herdar a vida eterna. Então nós vemos aqui os anjos, embora magnífico em poder, anjos têm muito poder, eles não devem ser adorados, eles não devem ser reverenciados, porque a honra e a glória é somente para o nosso Deus, a adoração é para Deus, aquele que fez os céus e a terra. Por quê? Porque anjo é criatura, anjo foi criado por Deus, e tudo aquilo que é criado não deve ser adorado.
Só aquele que é o Criador que deve sim ser adorado e exaltado. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela já foi feita, ela que se encontra na carta aos Hebreus, foi feita pelo nosso pastor Wagner Rezende, no capítulo de número 1, do verso do 1 ao verso de número 8, uma leitura bem extensiva, que não há necessidade de estarmos fazendo ela, já que ela já foi mencionada e feita aqui por toda a igreja. Vamos entrar então na nossa introdução. A nossa introdução nos diz o seguinte: a angelologia bíblica é uma doutrina que nos leva a uma dupla reflexo. Se por um lado somos confortados, sabendo que os anjos de Deus acham-se à disposição dos que hão de herdar a vida eterna, por outro, apesar de sua capacidade e poderio que lhe conferiu, o Senhor não deve e nem pode ser adorado. Nesta lição, veremos o que a Bíblia ensina acerca dos anjos. Então, aqui nós temos 2 pontos. O primeiro, os anjos de Deus acham-se à disposição dos que hão de herdar a vida eterna. Então, os anjos de Deus, ele age ao nosso favor, ele está trabalhando juntamente com aqueles que irão de herdar a vida eterna. Sabemos que temos muitas lutas cotidianas pelejando por nós, há também anjos pelejando por nós, há muitas das vezes livramentos que os anjos, constituídos por autoridade de Deus, absolutamente Deus, faz com que eles trabalhem ao nosso favor, muitos livramentos, e um dos livramentos nós vamos ver lá na frente, nós vamos ver o de Daniel. Se você for ler o livro de Daniel, nós vamos ir lá ver que quando tem aquele tratado onde não deveria adorar nenhum Deus, a não ser o rei Dário, quando fizeram aquilo para justamente tentar apanhar Daniel de alguma falha, porque Daniel era um homem reto e temente a Deus, então eles quiseram apanhar Daniel, que não deveria se prostrar a ninguém, a não ser para rei Dário. Só que Daniel obedeceu essa ordem, não foi? Não. Por quê? Porque ele temia o nosso Deus. Daniel não obedeceu. Tudo que vai contra a palavra de Deus, não devemos obedecer. E o que eles queriam ali era justamente apanhar Daniel. E todo jeito, então, Daniel teve que ser lançado, porque havia um decreto, apesar do rei Dário, nós fomos ler lá, rei Dário queria revogar essa causa, porque sabia que Daniel era um homem temente ao Deus e também fiel e leal ao rei Dário. Ele queria revogar essa causa, mas uma vez o rei dando o seu decreto, não pode voltar atrás, porque estaria passando por cima da autoridade dele mesmo. Aí manda Daniel para a cova dos leões. E se nós formos ver lá, o que faz? Daniel fala que um anjo, que Deus enviou um anjo, e o anjo fechou a boca. Então Deus deu um livramento através do anjo. Então muitas das vezes nós temos livramento e anjos nos livrando. E muitas das vezes nem sequer apercebemos disso. Quantos e quantos livramentos você já teve na sua caminhada, na sua vida? E muitos desses livramentos foi, quem sabe, anjos te livrando dessa grande tragédia, ou poderia ter sido tragédia, mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, evitou. E o segundo ponto fala que, apesar do poder que os anjos têm, não deve ser adorado. Isso eu creio que já está muito claro em nosso meio, não há necessidade de nós nos determos. Então vamos entrar para o nosso tópico de número 1, que tem como título: quem são os anjos? Subtópico de número 1 do tópico 1: os anjos são criaturas morais. O Senhor Deus criou os anjos
não para que fossem meros autômatos, criou-os dotados de livre-arbítrio, a fim de que servisse amoroso e voluntariamente. Eles são tratados por qualificativos que lhes ressaltam a responsabilidade moral, ministros e servos de Deus. Então nós vemos aqui, no primeiro tópico, juntamente com o nosso primeiro subtópico, os anjos são criaturas morais. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que os anjos também têm livre-arbítrio. Assim como eu e você, os anjos também têm livre-arbítrio. Porque não haveria necessidade, ou melhor, não fazia sentido se Deus criasse tudo para obedecer a Ele, fazer a vontade dEle, sem livre-arbítrio. Os anjos seriam, no caso, automaticamente trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para o nosso mundo atual, seria como se fosse um robô. Hoje em dia, o robô, quando ele é programado, ele faz tudo que o homem quer. Sim ou não? Sim. Se o robô hoje em dia é criado, cria-se o robô, programa ele para fazer tal coisa, ele trabalha ali assim, ele reclama. O robô reclama. O robô cansa. Não vai cansar, não vai trabalhar, porque ele está programado. Mas o Deus, quando criou os anjos, estamos falando, a nossa aula é sobre anjos, Deus, quando criou os anjos, deu-lhe o livre-arbítrio. Se ele quisesse ou não quisesse adorar a Deus. Não é à toa que tem uma rebelião no céu por causa disso. Amém? Teve uma rebelião no céu por causa do livre-arbítrio. Então criou dotados de livre-arbítrio, a fim de que? A fim de que sirva amorosamente e voluntariamente. Então temos ali uma palavra bem interessante, que é autômatos. O que significa autômatos? É aquilo que opera de maneira automática, apenas para cumprindo ordem sem questionar. Assim os anjos trabalham, de maneira autônoma ou de maneira automática, cumprindo ordem sem reclamar. E outra coisa, amorosamente e voluntariamente. Amém? Vamos entrando até o nosso... Opa, já está ali no telão? Que maravilha. Bom demais. Ajuda mais ainda. Vamos então ali para o nosso subtópico de número 2 do tópico 1. A criação dos anjos. Canta o salmista: tereis sido os seres angélicos criados pela palavra de Deus. Mandou e logo foi criado. Aí então nós vemos ali que pela palavra de Deus, Deus falou e assim foi criado. Tanto os anjos, tanto as coisas, tudo foram criado por Deus. E nós vemos ali algumas referências bíblicas. E uma delas se encontra em Salmos, capítulo de número 30, Salmos 33, Salmos não tem capítulo, Salmos 33, o verso 6, que nos diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, espírito da sua boca. Então Deus falou e assim concretizou, devido pelo espírito da sua boca. Então vamos adiantar, porque nós temos bastante tópicos, juntamente subtópico. Maravilha. Vai adiantando também aí, fazendo um favor, para me auxiliar. Então agora entramos no nosso subtópico de número 2. Tem como título: os anjos na Bíblia. Subtópico 1 do tópico 2. Os anjos no Antigo Testamento. A presença dos anjos no Antigo Testamento pode ser facilmente detectada nas seguintes passagens. Letra A. Na era patriarcal, Abraão e Jacó tiveram várias experiências com os anjos de Deus. Abraão encontrou-os pelo menos 2 ocasiões. Gênesis 18, verso 1, do 1 ao 33, e Gênesis 22, do verso 1 ao 17. Jacó em 3, Gênesis 28, 12, e Gênesis 32, do 1 ao 24. Então essas são referências aí, que a Bíblia está ali dadas, essas referências. A primeira dela, ali falando de Abraão,
foi justamente quando Deus, ou os 3 anjos, aparecem para Abraão, dando para ele, está lá em Gênesis 18, 1 ao 33, falando para ele que ele seria, que Sara ia dar à luz, que Sara ia dar uma criança. E também, nessa mesma aparição, portanto, aí o versículo é de 1 ao 33, também fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E nessa aqui há algo bem interessante que nós vamos aprender lá na frente. E quando fala ali, a Bíblia vai nos falar que o anjo do Senhor, no caso o Senhor de forma teofânica, aparece para ele. Abraão, a primeira coisa que Abraão, quando aparece para ele, qual é a primeira coisa que Abraão faz? Alguém sabe me dizer? Assim que os 3 anjos aparecem para Abraão, ele oferece, mas ele faz uma coisa antes, bem interessante. Ele se prostra e adora. E o anjo recebe ou não recebe? Não recebe. Por quê? Porque aquele era o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor recebe adoração. Por que o anjo do Senhor recebe adoração e os outros anjos não? Porque aqui nós vemos que o anjo do Senhor, quando se refere ao anjo do Senhor, ou é o próprio Senhor, no caso aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso que recebe, porque anjo mesmo não recebe. Agora, quando a Bíblia relata anjo do Senhor, é o próprio Senhor, é o próprio Criador, e o Criador automaticamente ele recebe adoração. Anjos não, porque anjo é criatura, o Criador recebe, agora a criatura não. Então o anjo do Senhor, se nós formos ler lá em Gênesis de 1 ao 33, justamente ali no início, ele recebe adoração, ele recebe porque ele é o próprio Senhor. Então agora vamos entrar na nossa letra B. Então, e tem outra também aqui, justamente aí falando ali as 2 passagens, e tem também Jacó, queria só deter um pouquinho de Jacó, tem muito ali a passagem justamente de 32, o verso 4, que é a luta de Jacó com o anjo do Senhor. E é onde é que o anjo do Senhor, ele luta até conseguir a bênção. Ele conseguiu ou não conseguiu? Sim, que maravilha. Bom que eu gosto assim, a igreja que está apta na palavra de Deus. Ele lutou até conseguir a bênção do nosso Deus. Então está dado essas referências bíblicas aí. Vamos entrar agora na letra B. Na peregrinação de Israel a Canaã, a assistência dos anjos na peregrinação israelita rumo à terra prometida é claramente observada na chamada de Moisés, Êxodo 3:2, na preparação de Israel, quando da travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14:19, e em sua condução pelo deserto. Então nós vemos aqui diversas aqui referências bíblicas, e ali está logo a primeira de Êxodo 3:2 e outra referência ali do Senhor, quando o Senhor aparece na sarça ardente e fala para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. E o que Moisés faz? Ele se prostra. E o anjo recebeu ou não recebeu? Recebeu. Mas anjo recebe adoração? Anjo não, mas o anjo do Senhor sim. Viu como é que o anjo do Senhor recebeu adoração? Porque aqui, apesar da palavra do Senhor falar que é Bíblia, que é anjo, mas era o anjo do Senhor, então era o próprio Senhor. Então Moisés se prostrou e o anjo não reclamou dele ter se prostrado. E outro algo que eu acho bem interessante nessa passagem, que todos nós conhecemos, porque Moisés esteve naquele lugar quantas vezes? Diversas vezes esteve naquele lugar. Porque no momento que o anjo do Senhor fala para ele tirar a sandália dos seus pés, o lugar era santo. Por quê? Exatamente. Porque o próprio Senhor estava lá. Porque quando a presença do Senhor está, automaticamente o lugar é santo. O lugar é santo, porque a presença do Senhor faz com que o lugar fique santo. Então nós vemos que ali ele se prostrou.
e tem diversas, não vou me meter porque é muita coisa. Vamos para a nossa letra C. Na vida dos hebreus em Israel. Vejamos algumas na época dos juízes. Tem juízes na época dos reis e na atividades proféticas. Aliás, é no profeta Daniel que encontramos a mais desenvolvida angelologia do Antigo Testamento. Pela primeira vez na Bíblia, são os anjos chamados por seus respectivos nomes, Gabriel e Miguel. Amém? Então nós vemos aqui, tem diversas referências bíblicas ali, e nós não vamos nos deter em todas, mas nós vemos aqui a primeira vez o nome dos anjos chamado, anjo Miguel, e o arcanjo, né? Está ali anjo, mas é o arcanjo, o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. E nós vemos que o arcanjo Miguel era um arcanjo mensageiro, não é isso? Não? O arcanjo Miguel não era mensageiro, não? Hã? Não? Tem certeza? Maravilha, que bom, com certeza. O arcanjo Miguel era um arcanjo lutador, era batalha. O verdadeiro mensageiro era o anjo Gabriel, ou arcanjo Gabriel. Então nós vemos aqui as diversas, e justamente no livro de Daniel é que é mencionados os verdadeiros nomes, tanto de Gabriel quanto do arcanjo Miguel. Vamos agora entrar no nosso tópico de número 2, os anjos na Bíblia. Boa. Os anjos na Bíblia. Tópico de número 2, os anjos na Bíblia no Novo Testamento. Eles podem ser encontrados tanto no ministério de Cristo quanto no avanço da igreja. Letra A. O ministério de Cristo, no anúncio do nascimento de Cristo, Lucas 1:26, na proclamação do seu nascimento aos pastores, na tentação do deserto e na sua paixão e morte e em sua ressurreição. Então nós vemos também que os anjos, eles não só apareciam no Antigo Testamento, como também os anjos apareciam no Novo Testamento. Então aí as diversas referências bíblicas, deu ali Lucas 1:26, quando o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, aparece para Maria, avisando que ela conceberia o Filho, o Salvador do mundo. Nós vemos outras passagens ali, também quando Jesus nasceu, os pastores, no nascimento, também na tentação do deserto, onde o anjo, após o Senhor Jesus for tentado por Satanás, o anjo veio o alimentar. Também vemos na sua paixão e morte, quando o Senhor diz, está tudo consumado, e o anjo veio consolar. E também na sua ressurreição, ali em Lucas 24:1-12, onde o anjo aparece para as mulheres onde foram no sepulcro. Então, vemos também que no Novo Testamento tem diversas aparições e participações também dos anjos. Ele não atuou apenas no Antigo ou no Velho Testamento, mas também atuou no Novo e atua hoje em dia. Amém? Maravilha. Vamos então para a nossa letra B. A nossa letra B nos diz: na igreja primitiva, no conforto dos discípulos, aos ascensão de Cristo, após a ascensão de Cristo, no livramento dos apóstolos, no auxílio da proclamação do Evangelho. Vemos aí diversas referências bíblicas, como eu falei, não vale a pena nós não estarmos detendo de cada referência bíblica, apenas mencionando, como fala ali na igreja primitiva, onde fala de Atos de 10-1, também livro do Apóstolos, onde fala também Atos 5:19, ali onde os apóstolos tiveram e foram açoitados e o anjo os libertou. E também esse aqui também que eu gosto muito, que é no livro dos apóstolos, ou o livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, onde o anjo do Senhor libertou Pedro daquela praticamente, vamos dizer, numa prisão
de segurança máxima. Eu creio que com certeza era de segurança máxima naquela altura, que Pedro estava algemado para todo lado e pessoas do lado dele ali. E mesmo assim o anjo o libertou e ninguém viu nada. Maravilha! É uma passagem extraordinária que eu adoro muito. Então tivemos aqui diversas participações dos anjos no Novo Testamento e também no início da igreja primitiva. Vamos agora entrar no nosso tópico de número 3. Caráter dos anjos. Subtópico de número 1 do tópico de número 3. Os anjos como seres eleitos. Os anjos bons são assim classificados não porque haja sido criado para ser eleitos. 1 Timóteo 5:21, classificando-os desta maneira, a Bíblia devido à escolha que fizeram em serviço ao Senhor dos Exércitos. Os que optaram em seguir a Lúcifer foram chamados de anjos das trevas, demonstrando isso que a nossa semelhança são os anjos também dotados de livre arbítrio. Então nós vemos aqui justamente os anjos das trevas, que foi justamente o querubim ungido, Lúcifer, onde se rebelou. Por que ele se rebelou? Porque ele tinha o livre arbítrio. Como eu havia falado, se fosse Deus feito os anjos, arcanjos, se tivesse feito Deus como os robôs, eles tinham se rebelado? Não. Por que ele não tinha se rebelado? Porque ele foi programado para aquilo, para não se rebelar. Mas quando tem-se o livre-arbítrio, o que quer dizer? Quer dizer que você tem direito a escolher se você quer adorar ou se você não quer adorar. Se você quer verdadeiramente fazer o correto ou se você não quer fazer o correto. Então o que fez aqui Lúcifer? Justamente o querubim ungido, justamente se rebelando, queria ser o próprio Deus, viu da glória de Deus e ficou com inveja, querendo ter a glória para ele, e conseguiu enganar 1/3 dos anjos, levando com ele assim. Então, verdadeiramente, vemos aqui os anjos das trevas, onde verdadeiramente Lúcifer encabeçava esta lista e foram expulsos do paraíso, onde teve o livre-arbítrio e não aproveitou. Vamos agora entrar no nosso subtópico de número 2, do tópico 3. Os anjos são santos. Por que os anjos de Deus são dessa forma considerados? Em primeiro lugar, por haver escolhido e obedecer-lhe as ordens. Quanto aos outros, optaram por seguir a Satanás em sua rebelião contra o Senhor. Então nós vemos ali as referências bíblicas. Os anjos santos, eles verdadeiramente reconheceram a Deus e tiveram o livre-arbítrio de servir e adorar a Deus. Já os rebeldes se rebelaram, no caso encabeçando a lista aqui, Lúcifer, e fizeram o quê? Uma rebelião, onde tiveram que ser expulso, porque lugar de rebelde não é no céu, lugar de adoradores é no céu, mas de rebelde não é no céu. No céu não há rebeldes. Vamos adiantar? Então, continuando agora no subtópico de número 3, o tópico também, tópico 3, subtópico 3. Os anjos são sábios. São os anjos também considerados sábios em virtude do seu temor a Deus. Provérbios 1:7. No Antigo Testamento, eles são vistos como sinônimo de sabedoria. Em 2 Samuel 14:20. E esta não é meramente intelectual, é essencialmente amoroso, tanto para servir e adorar a Deus, como também para auxiliar os que hão de herdar a vida eterna.
Os anjos são sábios, porque sabem fazer o bem e fazem. E eu achei muito interessante isso aí. Os anjos são sábios porque sabem fazer o bem e fazem. Então quer dizer o quê? Quer dizer que, trazendo para o nosso mundo atual, a nossa vida, e há pessoas também que são sábias para fazer o bem, mas não fazem. Sabia disso? Tem muitas pessoas que sabem fazer o bem, mas não fazem. E há muito está fazendo ainda, é verdade. Então nós vemos aqui que os anjos, eles são sábios. Por que eles são sábios? Porque eles sabem fazer o bem. Então, uma forma de ser sábio é justamente fazer o bem. Fazer o bem é dotado de uma pessoa que é sábia. Uma pessoa sábia, por quê? Porque sabe fazer o bem. E os anjos não é diferente, por isso que eles são sábios. Porque eles sabem fazer o bem e fazem, que é o mais importante. Não adianta nada você saber, se não fazer. E adianta tudo você saber e fazer. Vamos agora para o nosso subtópico de número 4, do tópico 4. Os anjos são obedientes. Na oração dominical, o Senhor Jesus mostra de modo implícito serem os anjos piedosos, submissos à vontade divina. Mateus 6:10. Como se pode deduzir dessa passagem, são os anjos eficazes na execução das ordens que recebem do Senhor. Então nós vemos aqui que o nosso tópico, ou subtópico de número 4 do tópico 3, os anjos são obedientes. E uma das formas de obediência está lá no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus 6:10, justamente a oração do Pai Nosso, que ali está justamente mencionando a oração do Pai Nosso ali. E como nós vemos ali, da obediência dos anjos, como se pode deduzir dessa passagem, são os anjos eficazes na execução das ordens que recebe do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que os anjos, eles são eficazes, eles sabem e cumprem amorosamente e principalmente voluntariamente as ordens que lhes são incumbidas. Cada ordem que são lhe incumbidas, eles voluntariamente e obedientemente as cumprem, fazendo sim a vontade do nosso Deus. Vamos agora entrar no nosso tópico de número 4, com o subtópico de número 1, tópico de número 4, a classificação dos anjos. Tópico de número 4, a classificação dos anjos. Subtópico de número 1 do tópico de número 4. Anjos do Senhor. Esta é a mais especial dos anjos. Em nome de Deus, aceitava a adoração. Aí as referências que eu acabei de lá de referir. Está lá em Êxodo 3:1, que era na casa a sarça ardente. E também está lá em Josué 5. Eu também nem mencionei, mas também justamente quando o anjo do Senhor aparece para Josué, naquela batalha onde ele fala, se é um dos nossos ou contra nós. Ele fala, eu sou o chefe, eu não estou bem agora guardado as palavras exatas, mas do anjo do Senhor, ou do exército do Senhor. E ele vai e se prostra diante do anjo do Senhor, e o anjo do Senhor aceita a adoração. Então nós vemos isso. Continuando, executava juízes, Números 22:22, intercedia pelo povo escolhido. A ciência de Deus encontra-se em seus lábios, como nos lábios do sacerdote, e se acham a lei e o conselho. A expressão, o anjo do Senhor. Dependendo da passagem, podemos referir-se profeticamente ao Senhor Jesus em sua pré-encarnação. Lembrando que é pré-encarnação, não pré-reencarnação. Pré-encarnação.
Em Malaquias 3:1, parte B, o anjo do concerto é uma alusão a ele. O concerto é certamente o de Mateus 26:28. Então nós vemos aqui sobre a reverência e se prostrar quando se refere ao anjo do Senhor. Nós vamos ver mais detalhadamente lá para frente. Vamos agora entrar no nosso tópico, subtópico de número 2 do tópico 4. Arcanjo Miguel, o único arcanjo citado nas Sagradas Escrituras. Sua missão, conduzir o exército de Deus. Apocalipse 12, verso 7. A luta entre o prol dos filhos de Israel, foi ele que sepultou o corpo de Moisés, lá em Judas, verso 9. Ele é conhecido também como o primeiro príncipe, Daniel 10, 13. Arcanjo significa literalmente principal entre os anjos. Então nós vamos aqui ter um pouquinho falando sobre o arcanjo Miguel, e temos diversas passagens bíblicas onde cita ele. Fala lá em Apocalipse capítulo 12, o verso 7. Também no livro de Daniel, aquela luta onde Deus ouve a oração de Daniel, mas não pôde se chegar em Daniel. Por quê? Porque o príncipe das trevas impediu o anjo mensageiro, que seria Gabriel, a ter esse encontro com Daniel, e teve que chamar Miguel para combater com o príncipe da Pérsia. Também nós vemos também ali na luta para o corpo de Moisés, quando Satanás, o próprio Satanás, aí cita aí Judas, o livro de Judas, lá no verso 9, lutando contra o próprio Satanás, que queria o corpo de Deus. Muitos muitos estudiosos alegam que Satanás queria, para que o povo de Deus, que Moisés foi um dos homens mais, eu acredito, na minha visão e na minha concepção, um dos homens que mais teve intimidade com Deus passado nessa terra. Moisés foi um homem tão tremendo nessa terra, que não vemos outro a não ser ele mesmo no Monte da Figuração, que o seu rosto resplandecia. Qual outra pessoa na Bíblia que o rosto resplandecia, a não ser aqueles três? Jesus, no caso Moisés, e Elias no Monte da Transfiguração. Não existe outro homem, porque tamanha era a intimidade. O homem que fez, não consecutivamente, mas fez 80 dias e 80 noites em jejum. Um homem que verdadeiramente tinha uma intimidade extraordinária com o nosso Deus. E, portanto, Satanás tenta pegar o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel não deixa e luta contra Satanás e vence, como sempre. Agora vamos entrar no anjo Gabriel, ali no subtópico de número 3 do tópico 4. Gabriel, conhecido como varão ou herói de Deus, aparece Gabriel como intérprete dos arcanjos divinos. É ele que explica a Daniel o mistério das 70 semanas. Daniel 9, 20 ao 27. Assistindo diante do trono de Deus. Lucas 1, 19. Anunciou a encarnação do Verbo de Deus. Lucas 1, 26 e 27. Apesar de sua importância, a Bíblia não o menciona como arcanjo, como havia falado ali. Apesar de tudo, a Bíblia não menciona ele, tamanha importância, como um arcanjo. Eu também acredito que ele foi um arcanjo, ou ele é um arcanjo. Não é apenas um anjo, mas sim um arcanjo, devido à sua importância, mas a Bíblia não menciona ele como arcanjo. E vemos diversas aparições de aparições de Gabriel, e uma delas justamente para Daniel. Mas vemos ele também aparecendo para Maria, apareceu para Zacarias, quando ia ter o filho João Batista. Enfim, temos diversas aparições do anjo Gabriel mencionada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O anjo, com certeza, onde é bem mencionado, e fala-se muito do anjo. Por isso que tem muitas crianças ou muitos pais que colocam o nome dos seus filhos de Gabriel. Amém? Vamos agora entrar continuando ainda
o subtópico de número 4, o tópico de número 4, agora com o subtópico também 4. Boa. Querubins. Agora entramos nos querubins. São os querubins responsáveis por sustentar o trono divino e por reivindicar, seja o nome todo-poderoso, constantemente santificado pelos homens. Tem as referências bíblicas aí. Pertencia a Satanás à classe dos querubins. Ezequiel 28:14. Dos textos bíblicos inferimos serem os querubins uma das mais elevadas classes de seres angélicos. Então nós vemos que os querubins, como ali diz o próprio autor da revista, que os querubins é uma das mais elevadas classes dos seres angélicos, porque com certeza o querubim, no caso aqui, Lúcifer, quando ele quis, ele tinha uma elevada, acredito eu, ele tinha uma elevada posição no céu, para querer, com audácia, se tomar o próprio trono do próprio Deus. E vemos que ele foi tão ousado em querer isso, e ele alega, fala-se muito que ele era o querubim ungido, e era muito bonito, só que se rebelou contra Deus, esse querubim, e fez com que, com certeza, enganasse também outra terça parte dos anjos, e levando com ele a destruição, juntamente com a sua própria condenação. Nós vemos, e eu já até comentei isso aqui em outra passagem, se por acaso alguém fez essas perguntas, não sei se muitas vezes os irmãos vê na internet, alguém essas perguntas, se por acaso Satanás se arrependesse, Deus perdoava? Passo essa pergunta para vocês. Se por acaso Satanás se arrependesse, Deus o perdoava? Sim ou não? Por quê? Foi julgado e condenado. Por quê? Assim, uma resposta mais simples e clara. Porque o nosso intuito de viver aqui, de nossa passagem aqui na Terra, nosso intuito maior é de ter a nossa eternidade aonde? Nos céus. E Satanás, juntamente com a terça parte, ele já estava nos céus. Ele justamente desprezou aquilo que nós anseiamos para viver. Se você já foi julgado nos céus, não tem lógica, por mais que ele pudesse se arrepender, de voltar para o céu. Ele já estava nos céus, onde nós vamos aqui lutarmos diariamente para irmos para o céu. E ele já estava lá. O julgamento dele é final. Então, infelizmente, não tem mais jeito para Satanás e a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. O querubim ungido. Vamos agora para os serafins. A missão dos serafins, que em hebraico significa ardentes, é magnificar o nome de Deus, louvando e constantemente exaltando a santidade divina. Vemos lá em Isaías 1:6. Esta é a única passagem bíblica que o menciona. E eu me chamo muita atenção a respeito dos serafins. É a única, como diz o autor da revista, a única passagem que nós vemos dos serafins é lá em Isaías 6, do 1 ao 6. Porque ele se diferencia dos outros anjos, arcanjos, querubins, porque aqui é mencionado que eles têm quantas asas? Quem sabe? 6 asas. 2 tampavam os rostos, e as outras 2 tampavam os, e as outras 2 voavam. Havia então 6 asas nos serafins. Então nós vemos que aqui, que a única passagem que nós vemos, diante do temor e diante da glória de Deus, então 2 asas tampavam-se o rosto, outras 2 cobria-se o pés, tampava-se os pés, e as outras 2 voavam. Então os serafins é dotado na altura que nós vemos que de 6 asas, totalmente diferente dos demais. Vamos agora entrar no nosso subtópico de número 6 do tópico 4. Outras classes angélicas.
São também tidas como classes angélicas essas categorias mencionadas por Paulo. Jesus é a imagem de Deus, invisível ou primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E algo que eu acho muito interessante nessa passagem aqui, é que vai falar de coisas visíveis e invisíveis, criado tanto no céu quanto na terra. E quando se fala de coisas invisíveis, para a altura que foi esse texto escrito aqui, na terra eu acho que me chama muita atenção, por quê? Porque hoje em dia tem muitas coisas invisíveis a olhos humanos. Alguém sabe me dizer alguma coisa que é invisível aos olhos humanos? Hã? Não entendi. Ah, o ar. Sim, o ar. Mais. O vento, o ar, o vento. Mais. Tem mais. Os átomos, as moléculas, muito. E mais. Enfim, são muitas coisas invisíveis. E uma das coisas que mais me chama a atenção são as bactérias. Não sei quem já viu aquele doutor chamado doutor Bactérias. E são coisas aos olhos humanos invisíveis. Você que só consegue ver através do microscópio. E coisa que ele já estava aqui falando e proferindo, tanto de coisas visíveis e invisíveis, como vocês falaram muito bem, o vento, que é tudo criado por Deus. E me chama a atenção, e tudo isso, e a prova disso, quando fala justamente falando ali do Jesus, o vento, quando tiveram aqueles discípulos naquela grande tempestade, e Jesus dentro do barco dormindo, e os discípulos desesperados, pensando que iam morrer, ao ponto dele ter que acordar o próprio Jesus, e falar com que, mestre, não deixe que nós morremos, não deixe que nós perecemos. Então o Senhor com autoridade se levantou e repreendeu aquele vento, porque quem tem poder repreende vento, e Jesus ele repreendeu o vento, porque ele também manda no vento, e o vento é uma coisa visível? Não, ninguém consegue ver o vento, mas você sente ele, mas você não consegue. E o próprio Senhor Jesus repreendeu, e na mesma hora o vento se acalmou, ou cessou, e eles puderam continuar a sua viagem. Então, ele manda nas coisas visíveis, tanto na terra, aqui nós estamos falando de coisas da terra, e também no céu. No céu nós temos que ir lá para saber quais são as coisas do céu, amém? A da terra nós falamos, agora do céu, realmente, se é invisível, é só quando formos lá para nós sabermos quais são elas. Vamos agora entrar no nosso tópico de número 5, está ali, com o título, A Missão dos Anjos. Subtópico de número 1, tópico 5. Enaltecer a Deus. Em Israel, lemos que os anjos não cessavam de clamar de dia e de noite. Vamos lá? O que eles não cessavam de clamar? Santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6:3. Quanto no nascimento de Cristo, os anjos formaram corais que magnificaram o nome de Deus. Lucas 2, versos de 13 e 14. Então nós vemos aqui o enaltecer a Deus. Uma das funções dos anjos justamente é ali, a enaltecer a Deus durante o dia e à noite.
é de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então nós vemos que os anjos, uma das formas deles ter sido criado, era uma das formas, né, além de nos ajudar a conseguir alcançar a salvação eterna, é também de exaltar e glorificar o nosso Deus, como ali está referido às referências bíblicas. Vamos para o nosso subtópico de número 2, do tópico 1, 5 do subtópico 2. O trabalhar em prol dos que hão de herdar a vida eterna. O autor da Epístola aos Hebreus descreve a missão dos anjos entre os santos em Carta aos Hebreus 1,14, que é o nosso texto áureo. No livro de Atos, são os anjos enviados em diversas ocasiões para socorrer os discípulos de Cristo. Então nós vemos aqui que os anjos, ele trabalha em prol dos que hão de herdar a vida eterna. Isso quer dizer que tem anjos trabalhando em prol do meu favor, em prol do seu favor, em prol dos nossos favores. Para quê? Está lá. Para quê? Para darmos a vida eterna, para nos herdarmos a vida eterna. Anjos trabalhando. Está difícil. Tem anjos trabalhando ao seu favor. Não está sendo fácil. Tem anjos também trabalhando ao nosso favor. Justamente para quê? Para nós podermos herdar a vida eterna. Lembre sempre disso. Por mais que seja situação difícil, tem anjos trabalhando também ao nosso favor, a mandato do nosso Deus. Vamos agora para o nosso subtópico de número 3, o tópico 5. O proteger a nação de Israel. Em Daniel 12:1, lemos que nos últimos dias levantou-se a Miguel, o grande príncipe, para proteger a nação hebreia. Não fosse a intervenção divina, certamente Israel não mais existiria, pois muitos são os seus inimigos. Acontece que Israel é ainda povo de Deus, alvo de seus cuidados, aguarda um futuro promissor. Então nós vemos aqui que se não fosse o anjo de Deus, ali no caso o arcanjo Miguel, o grande príncipe para proteger a nação hebraica, a nação de Israel, com certeza a nação já não existiria. E que mais nós vemos que são os inimigos, até nos dias atuais. Quantos e quantos inimigos que Israel tem. Por isso que nós devemos clamar, nós devemos orar pela nação de Israel, porque sabemos que a nação de Israel é uma nação eleita e escolhida. Portanto, nós devemos interceder e clamar pela nação de Israel, porque sabemos que a nação de Israel é verdadeiramente a nação eleita e escolhida. Agora vamos entrar no último tópico. Essa que tem 6 tópicos e muitos subtópicos. Glória a Deus mesmo. Vamos então no nosso último tópico. O culto aos anjos. Confesso que quando eu li isso, o culto aos anjos, tomei um susto. Mas vamos entender. Embora poderoso em obras, não podem os anjos ser adorados. São criaturas de Deus, nosso conservo e também comprometidos com a glória de Deus. Vejamos por que os anjos não devem ser objetos de nosso culto. Então vamos ver. Primeiro, subtópico de número 1. Os anjos são criaturas de Deus. Somente o Criador é digno de toda a honra e de todo o louvor. Sendo os anjos criaturas, está lá em Salmos 33:6, tem como missão louvar a Deus. Então nós vemos por que os anjos não podem ser adorados. Por quê? Quem sabe por que os anjos não podem ser adorados?
porque os anjos são criaturas. E quem deve ser adorado é o Criador e não a criatura. Por isso que os anjos não devem ser adorados, apesar que são dotados de muito poder e autoridade dada por Deus, mas não devem ser adorados, e sim ao nosso Deus, o Criador. Vamos agora para o nosso subtópico de número 2, do tópico 6. Os anjos são o nosso conservo. Sendo eles criados por Deus, consideram-se nosso conservo. Lá em Apocalipse, capítulo de número 19, o verso de número 10. Apocalipse 19, verso de número 10. Então nós vemos que... Perdão. Então nós vemos aqui que, sendo eles criados por Deus, consideram-se nossos conservos. Está lá em Apocalipse 10, 19, Apocalipse 19, verso 10, melhor dizendo, quando o apóstolo João vai ter com o Senhor, e o Senhor lá é arrebatado, né? E começa a contar as maravilhas, e vendo o próprio anjo falando, e ele vai se prostrar diante do anjo. E o anjo o repreende, dizendo: não, eu sou o conservo teu. Quem deve e merece toda adoração é o nosso Deus, e não a mim. Então, portanto, o anjo não aceitou. Mas se fosse o anjo do Senhor, aceitava ou não aceitava? Sim, aceitava, mas não era o anjo do Senhor, e sim apenas o anjo que estava ali repassando a mensagem para o apóstolo João. Então, portanto, não aceitou a adoração, ele se prostrar diante deste anjo. Vamos agora para o nosso último subtópico do tópico 6. Subtópico 3. Os anjos são comprometidos com a glória de Deus. Esta é a recomendação dos anjos: adorar a Deus. Apocalipse 22, 9. Eram, portanto, aqueles que, menosprezando o Criador de todas as coisas, buscam adorar a criatura. Romanos 1, 28, 25. O culto aos anjos é uma perigosa idolatria no qual muitos têm naufragados. Ler também em Colossenses 2, 18. Então nós vemos que muita gente tem se naufragado, adorando, se prostrando diante de anjo. Eu tomei nota sobre Colossenses, capítulo 2, verso 18, que nos diz assim: não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque dizem ter visões e insistem numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. E nós vemos claramente nos dias atuais muitas pessoas assim, adorando falsos deuses, iludindo pessoas, enganando pessoas, fazendo com que essas pessoas tenham cada vez mais, ao invés de adorar o Criador, adorando a criatura. Quantas e quantas pessoas, irmãos, a gente está falando coisa séria e muito importante, quantas e quantas pessoas nas igrejas, plural, igrejas, adorando criaturas, ao invés de adorar Criador. Quantas e quantas pessoas dentro das igrejas, adorando criatura, ao invés de adorar o Criador. Isso é muito sério, nós temos que ter muito temor diante disso. Não estou falando de dar honra a quem merece honra, mas a adoração é somente a Deus. A adoração é somente a Deus. Deus é que tem que dar a nossa devida adoração. Agora terminamos a nossa conclusão. Agora eu peço a ajuda de todos para lermos ali a conclusão. Vamos lá? Do 3 para ficar bem bonito. 1, 2, 3.
Glória a Deus, maravilha. Então essa é a nossa conclusão, a qual nós devemos todos sempre dar graça ao homem. Está lá embaixo, ó, na última linha ali. Devemos todos sempre dar graça a... Porque pelo ministério provide protetor dos seus anjos em nosso favor. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa assim nos fortalecer na nossa caminhada, na nossa batalha do dia a dia. Que nós possamos cada vez mais buscar a presença de Deus. E lembrando sempre que além da presença do Espírito Santo em nossas vidas, também tem anjos pelejando pelas nossas lutas e dificuldades. Tem anjo também que nos guarda e que nos protege, como nós aprendemos nessa aula de hoje. Que Deus possa assim abençoar a vida de cada um de vocês e mantenhamos firme, porque sabemos que grandes coisas Deus irá fazer em nossas vidas. Amém? Que Deus assim vos abençoe de uma forma extraordinária.